minha gente, aqui é a Ju. Hoje eu vou contar sobre as minhas histórias com animaçãozinha. Saudade, Psycho. A história de hoje é quando eu era uma criança bem pequena. Uma criança com meus plenos 9 aninhos de idade. Grávida do Carlinhos. Resolvi começar com essa história porque eu mandei ela pro Lupo uma vez e ele leu nesse vídeo aqui. A primeira história vem da Julia Arouca, ok? Grávida do Carlinhos, ok? Ok. Tinha muita história. Boa, Julia, boa. Muito boa. Enfim, minha gente, basicamente a história se passa quando eu estudava no meu colégio da época e eu não tinha nenhum amigo. Pois é, como eu queria alguém pra me alertar antes dessas vergonhas que eu passava. Eu tava no 5º ano, bem triste, e eu comecei a estudar biologia e conheci o mundo das doenças, criaturas microscópicas e parasitas. Minha mãe até me conta que eu era um pouco hipocondríaca, tipo: mãe, eu tô com dor de cabeça, me dê um remédio, acho que estou com traumatismo cerebral e vou morrer. Eu tinha muito medo de coisas sujas porque eu achava que tinham germes. A doença que eu mais tinha medo era uma chamada barriga d'água. Barriga d'água é um parasita meio perigoso, eu acho, e um dos efeitos colaterais era inchaço na barriga. E como eu sempre fui meio gordinha, eu morria de medo de ter isso e não saber que eu tinha, porque a minha barriga tava sempre inchada. Observação importante. Na minha cabeça da época, eu achava que você pegava essa doença bebendo água suja da chuva e comendo frutas que não estavam limpas. Mas eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que é um pouco mais complicado do que isso. Mas enfim, eu não sou médica. Aí, meus amigos, eis que um dia aconteceu uma tragédia. Fomos todos pra aula de educação física na escola e lá tinham 2 quadras, uma coberta e outra não. Não parava de chover e por isso não tivemos outra escolha além de fazer a aula na quadra coberta. Mas eu que não sou boba nem nada, eu falei que eu tava passando mal pra não ter que fazer aquela aula. Eu fiquei esperando então a aula acabar em um corredorzinho que tinha ali atrás, indo pra área da quadra coberta. E eu tava lá de boa, velho, tipo, lá encostada na portinha. E mano, eu tava lá sem tipo incomodar ninguém. E veio um desalmado, um filhote de cruz credo chamado Carlinhos e passou correndo do meu lado. Ele pisou em uma poça do meu lado que pingou na minha perna. E eu, claro, como qualquer outro ser humano sensato de 9 anos, com uma vasta imaginação, foco na parte da vasta imaginação, comecei a me desesperar loucamente. Porque na minha cabeça, a barriga d'água era um tipo de gravidez. Mas o bebê era o parasita que tinha na água. E por isso a barriga incha. E já que tinha sido o Carlinhos que teoricamente tinha me passado a doença, eu fielmente acreditava que ele tinha me engravidado. Pois é, eu sei, confuso. Mas tudo isso fazia muito sentido na minha cabeça. E aí eu comecei a chorar pra professora, loucamente. E quando ela finalmente me perguntou o que tinha acontecido, eu só gritei: eu tô grávida do Carlinhos! E ela não tava nem aí. E quando eu percebi que ela não tava ajudando em nada, eu comecei a correr pro banheiro tentando limpar minha perna loucamente. E eu esfreguei muito, muito mesmo. Até que eu até me ralei um pouco. Dramática? Talvez. Depois que as coisas começaram a se acalmar um pouco, não se engane, eu ainda tava desesperada. Eu acabei indo pra enfermaria. E lá tinha uma mulher que ainda, entre grandíssimas aspas, me tranquilizou, dizendo que se eu tivesse barriga d'água e eu esfregasse o local contaminado, seria ainda pior. Aí eu me esbaldei toda, comecei a chorar, dizendo que eu tava grávida do Carlinhos, que ele tinha me engravidado, e é isso aí. Resultado: aconteceu um problemão na escola, porque ninguém conseguia me acalmar. Se alguém tentasse, eu dizia que eu tava grávida. Tiveram que chamar até minha mãe na escola e a mãe do Carlinhos pra poder entender a situação. Depois, eu fiquei conhecida como a grávida do Carlinhos pro resto dos meus dias naquela escola. Ai, faço terapia até hoje. Dá like.